Fala rapaziada, como é que vocês estão? Como prometido, tô aqui de volta com os videozinhos, os videozinhos falando sobre a palavra de Deus. Muito tempo que eu não gravava, tô até com barba agora e tudo. Mas hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a natureza humana de Jesus Cristo. Foi um tema que Deus tocou no meu coração fazendo o devocional agora. E é algo que eu acho muito interessante, é algo que me toca muito. Tanto isso quanto a doutrina da graça. Então vamos falar sobre esse assunto no vídeo aqui, né? O título vai ser algo semelhante a Ele venceu sua natureza humana, ou Jesus venceu sua natureza humana, algo assim. E eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, beleza? Antes, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, comenta aí o que você quer ver nos próximos vídeos. Vou estar postando um cortezinho no Instagram também. Então você que está vendo no Instagram, corre pro meu canal no YouTube, link na bio, provavelmente, tá? Vou colocar meu link na bio para vocês conseguirem acessar lá tranquilo. E aí eu falava sobre a natureza humana de Jesus, eu fazia um devocional aqui e falava justamente sobre essa questão da humanidade de Jesus, né? Como ele foi concebido em uma mulher humana comum, mas concebido pelo Espírito Santo. Isso vem da onipotência de Deus. Então ele é concebido em uma humana, em uma mulher humana, que era Maria, porém, antes disso, ele foi concebido pelo Espírito Santo, na onipotência de Deus e assim concebido fora do pecado. Mas é interessante que apesar disso, Jesus ele teve em todo momento da vida dele a tentação para pecar. Então Jesus ele nasceu sem pecado, e isso era necessário para que o sacrifício dele fosse suficiente para perdão dos nossos pecados. Era necessário um sacrifício perfeito, imaculado. Porém, Jesus foi tentado inclusive pelo próprio diabo, pelo próprio Satanás, algumas vezes a pecar, né? A se render ao Satanás, ao diabo, ao inimigo de nossas almas. E apesar disso, ele não caiu. E por que eu quero falar sobre a natureza humana de Jesus e como ele venceu isso? Por que o título do vídeo seria algo semelhante ao que eu falei um pouquinho atrás? Porque Jesus ele é aquele que é o sacrifício perfeito. E por ser o sacrifício perfeito, ele não pode ter pecado. E mesmo não tendo sido concebido em pecado, ou seja, Jesus não nasceu pecador, ele teve a tentação para pecar e mesmo assim se manteve sem pecar até o fim de sua vida. Isso é o mais incrível da vida de Jesus, porque se ele conseguiu, como humano, ele era 100% Deus? Era 100% Deus. Mas a gente vê em Filipenses, o texto bíblico, e é importante, toda vez que a gente tiver dúvidas e questionar essas questões sobre Jesus, sobre Deus, sobre sua humanidade, sobre sua perfeição, a gente correr para a Bíblia, porque a Bíblia é onde está escritas as coisas sobre Deus. Muita gente fala coisas da Bíblia sem citar versículo bíblico como base. Então, como é que a gente vai seguir assim? Não faz sentido. Tudo que a gente tiver como ideia, a gente precisa correr para a Bíblia. A partir disso, em Filipenses 2, se eu não me engano, Paulo vai dizer que Deus se esvaziou, Jesus se esvaziou de sua glória, não usurpou ser igual a Deus, mas antes tornou-se semelhança de homens. Esse texto é o que mata a nossa questão aqui. Então, Jesus era 100% Deus? Ele era 100% Deus. Por isso ele conseguiu viver a vida sem pecado? Não, porque ele se esvaziou da sua glória e não usurpou ser igual a Deus. Ele foi 100% homem, sem pecado, perfeito, na sua condição humana. Somente Jesus vai conseguir isso? Somente Jesus vai conseguir isso. Mas, porém, tem um detalhe, porque ele não foi concebido em pecado. Nós já nascemos pecadores. Inclusive, tem muita gente que acredita que é possível nós mantermos por um tempo um nível de santidade tão alto que a gente consiga nos manter sem pecar mesmo, né? Tem gente que acredita, tem algumas linhas teológicas que falam sobre isso. Mas isso aí é uma questão para um outro vídeo e eu também não tenho muito conhecimento sobre esse assunto mais alto. Mas com relação a isso, a gente é pecador porque a gente foi concebido em pecado na nossa natureza humana por nosso pai e nossa mãe. Jesus nasceu sem pecado porque ele foi concebido pelo Espírito Santo e se manteve sem pecar o resto da sua vida toda, assim se tornando o sacrifício substitutivo pelos nossos pecados, beleza? É isso que eu queria falar aqui para vocês hoje, espero que Deus abençoe muito vocês. Mais uma vez, lembrando, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e comenta o que você quer ver nos próximos vídeos. Eu vou fazer um vídeo, um formato mais curto aqui mesmo, sem cortes e tal, e a gente vai manter assim, beleza? Valeu, tamo junto, abraço, Deus abençoe, shalom.